Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma antevisão de jogo, uma jornada muito importante para o Futebol Clube do Porto, uma jornada para a Liga Europa, onde o Porto está à procura de garantir o top 8, de maneira a depois ter um conforto no calendário em janeiro, entre janeiro e fevereiro, ou seja, aquela jornada que se faz para saber se ficam apurados para os quartos de final ou não, ou para os oitavos neste caso. Ou seja, é uma jornada que vai permitir depois, se nós conseguirmos lá estar a chegar ao top 8, o Porto mais tarde no calendário terá um descanso que vai-lhe dar muito jeito, na minha opinião, porque se nós pensarmos, tanto o Porto como o Benfica como o Sporting, as equipas que estão nas competições europeias e depois não vão conseguir chegar ao top 8, o que vai acontecer é que naquela altura, entre final de janeiro e início de fevereiro, vão continuar a competir. E se as equipas que forem eliminadas já não vão ter mais competição, e as equipas que passarem logo no top 8 também vão estar muito melhor no que toca ao refresh do próprios jogadores, ou seja, os jogadores vão conseguir ter semanas, uma semana entre cada jogo de descanso, ou seja, para poderem trabalhar em novas mecânicas, para poderem introduzir novas coisas nos treinos, acaba por ser sempre muito melhor. O facto do Porto também já ter sido eliminado da Taça da Liga, que lhe vai garantir ainda mais uns dias em janeiro, na minha opinião, também ajuda muito ao Porto a poder descansar, visto que o Porto não tem umas segundas linhas, na minha opinião, com a mesma qualidade das primeiras. E, hum, e acho que é mesmo de facto muito importante este descanso entre jogos e não haver esta sobrecarga toda que ia haver inicialmente. E mesmo se o Porto não conseguir chegar ao top 8 por algum motivo, vai sentir isso na pele. O que eu considero é que é um jogo realmente muito importante por causa disso, e eu olho para os jogos que faltam este mês, ou seja, falta duas jornadas europeias, amanhã contra o Malmo e na semana a seguir, na próxima quinta-feira, para fechar esta sequência de jogos, e depois só em janeiro, no dia 22 de janeiro, é que vamos fechar a Liga Europa contra o Victoria de Pleasant. São jogos que o Porto tem capacidade de ficar com os 3 pontos, e quanto mais rápido fizer os 16, os 15, 16 pontos, mais confortável está, na minha opinião. Acho que amanhã vai entrar com a máxima força, e se nós olharmos, o Porto só joga segunda-feira para o campeonato, e como joga segunda-feira para o campeonato, são 4 dias de descanso, e eu, como há 4 dias de descanso, eu acredito que o Porto vá, sinceramente, apostar no mesmo 11 quase em todos estes 3 jogos, porque depois o Porto vai jogar para a Taça de Portugal contra o Famalicão, e eu aí acredito que hajam algumas mudanças na equipa, mas eu acredito que agora, nesta jornada da Liga Europa, depois segunda-feira para o campeonato e quinta-feira para a Liga Europa outra vez, não vão haver muitas mudanças no 11, na minha opinião, até porque são só 3 jornadas e há estes tais 4 dias de descanso. Talvez na outra jornada da Liga Europa haja mais mudanças, mas dependendo do cansaço dos jogadores, eu acredito que o treinador neste mês vai utilizar muitas vezes os mesmos jogadores. Quanto mais boas respostas físicas os jogadores derem ao treinador, menos ele vai arriscar, menos ele vai mudar. Porquê? Porque precisamos de garantir os pontos para o top 8 da Liga Europa e porque não podemos perder pontos no campeonato, certo? Então, neste momento não há muito. Vai haver outra altura no campeonato onde se vai poder descansar mais, e eu acredito que ele vai puxar pelos jogadores até à última gota. Olhando um pouquinho para o Malmo, este vídeo vai ser um pouco diferente dos outros, pessoal, porque é como eu vos estava a dizer, quem tem acompanhado as streams à noite e à tarde, e eu já expliquei isto lá, ou seja, o Malmo, como tem um treinador que foi despedido, estava lá desde 2023, 2025, que é o Lidstrom. Eu até vos posso dizer aqui, dê-me só um segundinho. O Rydstrom dirigiu o Malmo desde 2023 e foi responsável pelos títulos suecos 2023-2024. Contudo, no ano passado, na época passada, ficaram em sexto lugar na Liga Sueca, não conseguiram ter tão bons resultados, e o diretor do clube achou melhor despedir o treinador e contratar outro. Mas para esta mudança não ser muito abrupta, muito radical, e até porque a escolha do clube sobre o novo treinador foi muito minuciosa, acho que houveram 50 nomes de treinadores em cima da mesa do Malmo. O Malmo fez 13 ou 14 entrevistas para contratar o novo treinador, que também vamos falar um pouquinho sobre ele.
Mas o que é que o Malmo optou por fazer? Para não ser esta mudança radical, optou por fazer um pouco o que o Porto fez com o Vítor Bruno, que foi pôr o treinador interino a assumir a equipa. Neste caso, nós fizemos isso com o adjunto, mas eles fizeram com o treinador interino para os jogadores que já o conhecem, já conhecem o treinador, já lidam com a pessoa todos os dias, já não vão sentir aquela mudança tão abrupta. E a verdade é que ele, na primeira vez que pegou na equipa, acho que ganhou logo. Ou seja, acho que foi a última jornada do campeonato, e não foi a primeira vez que ele pegou nos séniores do Malmo, se eu não estou em erro. Ele era treinador de uma equipa afilial do Malmo, treinador principal, portanto tem essa competência, tem essa experiência, e o Malmo anda a acompanhar o projeto do treinador bem de perto e faz parte da casa, portanto fez todo sentido. E este jogo aqui que o Porto vai defrontar é o último jogo dele como treinador principal do Malmo. Depois do jogo do Porto, o treinador oficial do Malmo, que é passamos já aqui, o treinador interino é o Hans Mravak, certo? Tem 36 anos, já trabalhava no clube ou ligado a ele, na equipa afiliada Olympique. Portanto, e o novo treinador contratado é o Miguel Ángel Ramírez, que é o tal treinador que o Farioli diz que é amigo. Tem 41 anos, já tem experiência na América do Sul, experiência na Espanha, experiência nos Estados Unidos. Curiosamente, tem o mesmo título que tem o Anselmi, ganhou a Copa Sul-Americana com o Independente Del Valle em 2019, 2 ou 3 anos antes de ganhar o Anselmi. Portanto, tem um currículo assim parecido com o do Anselmi. O projeto do Malmo também não é tão rigoroso, acho eu, e tão obrigatório em termos de. E lá está, é difícil como é o do Futebol Clube do Porto. Portanto, acredito que o treinador até poderá vir a ter sucesso. Vamos ver qual é que vai ser o papel dele na sua nova equipa, qual vai ser a sua tática utilizada, o seu modelo de jogo, se vai ter efeito ou não, se vai ser fiel às suas ideias ou não. Mas isto tudo não vamos ver, infelizmente, no jogo do Futebol Clube do Porto, porque no jogo do Futebol Clube do Porto ainda vai estar a treinar o interino, e eu acredito que vamos ver o Malmo bem baixo, o Malmo sem cometer muitos riscos, o Malmo à procura da transição ofensiva, Malmo que tem jogadores fortes fisicamente, o Otto do meio campo que vocês falam muito, que é aquele tal médio que vocês até falavam para segundas linhas, caso o Freud se lesionasse, ou pronto, para conseguirmos ter um médio com as mesmas características do Freud. Esse Otto tem de facto características parecidas. Agora vamos ver amanhã contra o Futebol Clube do Porto qual é que vai ser a prestação dele. Eu também tenho aqui uma surpresa para vos trazer. Se o meu colega me conseguir de facto arranjar as imagens do jogador, eu amanhã trago já então esse vídeo do jogador para vocês antes do jogo conseguirem ver vários jogos do jogador, para até terem um olho mais especial sobre ele, um olho mais detalhado sobre o jogador, até para verem se gostavam de ver no vosso clube, que é o Futebol Clube do Porto, mesmo comigo. Caso sejam portistas, caso não sejam, também são todos bem-vindos, como é óbvio. E acho que o Porto vai entrar com tudo. Já vamos falar aqui um bocadinho do 11, mas o Porto vai entrar com tudo. Eu acredito numa mudança ou outra, por exemplo, trocar o Alberto pelo Martim, mas pouco mais trocar, por exemplo, o Varela pelo Rosário, mas manter mais ou menos a equipa, por exemplo, uma hora pelo Gabri Veiga, manter o Froholt, manter o Samu, meter o Borja a titular na esquerda. Até podemos já falar aqui um pouquinho do 11. O 11 vai estar a aparecer agora no ecrã neste momento para vocês, e é o que vocês conseguem ver aqui. Então é o Diogo Costa na baliza, o Kivior e o Benaré como dupla de centrais, até porque eu acho que ele vai tentar esticar estes centrais ao máximo, e há jogadores que são pilares base desta equipa. O Benaré e o Kivior, na minha opinião, são dois deles, assim como o Frolt e o Gabri Veiga. Portanto, eu acho que ele vai haver jogadores que ele vai tentar esticar ao máximo a sua condição física neste mês de dezembro, até porque depois vai dar para descansar um pouquinho mais em janeiro. Até vai ser feito um estágio especial, que ele falou, Farioli, para integrar jogadores. Eu vi isso numa notícia qualquer, eu vi a conferência de imprensa. Outra coisa também de elogiar é que ele já responde às perguntas feitas em português, quer dizer que entende português, já começa a entender português melhor, o que é ótimo. E português com sotaque às vezes não é nada fácil, e os jornalistas, pronto, cada um tem a sua própria maneira de falar, é como eu próprio não tenho uma maneira de falar,
para um estrangeiro não deve ser nada fácil de entender. Uma pessoa que esteja a tentar perceber português pela primeira vez não deve ser fácil. Então, na esquerda temos o Francisco Moura, a meio defensivo temos o Pablo Rosário e a defesa direito vamos ter o Martim Fernandes, na minha opinião, em vez do Alberto. Até porque estas posições de jogar a lateral que fazem muitas piscinas cansam muito os jogadores. São as posições que mais desgasta, essa e talvez médio centro. Portanto, lá está, nesta tática todos correm muito, sem bola, com bola, portanto é difícil dizer qual é que se desgasta mais por posição, porque às vezes o Samu acaba por dar inúmeros piques consecutivos, depois acaba por ser o Faraolto, depois a equipa toda por ela só é trabalhadora e batalhadora, portanto não há muito a dizer nesse aspecto. É o modelo de jogo do Farioli, que consiste muito no trabalho, que acaba por formar um coletivo e acaba por formar uma entreajuda quase imparável para os adversários. Depois o meio campo eu acredito que vai passar muito por isto, Gabri Veiga e Froholt, até porque o Rodrigo Mora jogou no último jogo a titular, o Gabri Veiga deve estar agora, já deve estar bem, digo eu, presumo eu. Depois o Borja Sainz na esquerda, porque também não foi opção no último fim de semana, Samu na frente e eu meti o William Gomes na direita. Mas pronto, seja o William Gomes ou o PP, fico satisfeito com os dois. Mas quem acompanha os meus vídeos sabe que eu prefiro essencialmente o William Gomes. Tem um pé esquerdo que consegue puxar para fora, consegue puxar para dentro, tem explosão, tem um para um ofensivo, tem técnica de remate, consegue rematar em arco a qualquer distância, tem a capacidade de resolver grandes jogos, tem irreverência. Ainda no último jogo marcou o golo por pressionar alto o guarda-redes, cada vez é mais inteligente a utilizar a sua explosão na pressão. Portanto, é um jogador que tem que jogar, tem que ter tempo, é novo, aguenta muitos jogos. A verdade é essa, ele tem 18 anos, não estou a dizer que tem que fazer 50 e tal jogos, não é isso, mas ele aguenta umas duas, três titularidades seguidas, sem problema nenhum. E eu acho que ele merece isso, ou seja, duas, três titularidades seguidas, uma vez no banco, duas, três titularidades seguidas, ganhar ritmo de jogo e aí vamos começar a ver um William que vai ser decisivo ainda no final da época. E o Borja Sainz, eu acho que muitas pessoas criticam-no, não gostam dele, mas o Borja Sainz é um jogador que tem muita qualidade, tem uma técnica de remate incrível, tem a capacidade de jogar contra blocos baixos, apesar de não ser o seu forte, ok? Não é um jogador que gosta muito de estar entre linhas, mas ele quando começa a conduzir a bola, ele consegue definir bem, consegue tirar os adversários da frente e não é um problema. Ele até tem a capacidade de jogar a ponta de lança móvel, ou seja, se ele joga a ponta de lança móvel e se vocês forem ver os vídeos dele no Norwich, vocês vão ver que ele é um jogador que tem muito para dar ao Porto ainda vai ser muito decisivo, vai ser muito impactante e acho que nós portistas devemos de apoiá-lo para ele se sentir em casa de maneira a conseguir trazer o melhor futebol do Borja para o Futebol Clube do Porto, certo, maltinha? Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo da antevisão, que foi um pouco diferente dos outros, até porque não tinha ao que me agarrar, ou seja, o treinador interino fez um jogo, mas a equipa vai jogar completamente diferente, porque jogar na Liga Sueca e jogar contra o Porto na Liga Europa, quando eles têm 0 pontos, é completamente diferente. Eu sei que eles vão jogar num bloco super baixo, 4-4-2, em transição ofensiva. Não fazia muito sentido eu estar a estudar coisas onde eles tiveram resultados negativos e as coisas já não vão voltar a aparecer daquela forma, ou seja, não me adiantava muito amarrar-me a jogos onde foi uma realidade que está a tentar ser apagada e reestruturada pelo clube agora nos próximos tempos, certo, malta? Portanto, é um pouco por aí. Em relação ao Otto, ao jogador que vocês tanto destacam do Malmo e até tanto me falam, amanhã vão ter um vídeo sobre ele. É outro médio centro também para as segundas linhas. E eu aí vou até entregar um relatório de scouting como fiz com o Batrakov. Vou também trazer o do Jeremy, acho que é Jeremy Arevalho, pronto, não sei, o ponta-lança equatoriano do Racing da segunda divisão espanhola, que esse ponta de lança só tem apenas 1 milhão de valor de mercado e para terceiras linhas, para rolar com o Denis Gould e com o Samu, poderia ser de facto uma boa opção, porque o Porto não tem dinheiros para andar a contratar pontas de lança de 20 milhões para estar no banco. O Porto não tem dinheiro para isso. Temos que ser realistas. Jogadores de 20 milhões, de 18, 15 milhões para cima, tem que ser para titulares. Se for um jogador para estar como terceiras linhas, tem que ser um jogador ou com margem de progressão, certo? Ou um jogador que não tenha muito valor de mercado, mas que ainda vai evoluir muito. Ou o contrário, um jogador já feito, com 30 e tal anos, em final de contrato, que queira mudar de clube, que esteja em rota de colisão com o clube.
Só nesses moldes é que eu acho que o Porto vai contratar. Em relação ao defesa central, acredito que tenha que ser um central emprestado. Porquê? Porque nós já temos o Neuer Pérez, que foi um ativo caro. Foi um ativo caro que o Porto teve o ano passado. E ele está lesionado agora. Eu não acredito que o Porto que vá contratar um jogador caríssimo, sabendo que tem outro central caríssimo na equipa e vai ficar com 5 centrais e nós jogamos apenas com 4. Isso era uma gestão um pouco danosa, ou seja, vamos tentar arranjar um central por empréstimo de 6 meses, algum central que tenha qualidade, mas que não tenha espaço para jogar na sua equipa, mas depois no Porto também não vai ter espaço para ser titular. Olha, não sei pessoal, é uma situação muito complicada e o Vilas Boas, o treinador e quem tem que tomar essas decisões, aposto que estão a ter muitas dores de cabeça porque é de facto complicado. Não podemos deixar o treinador atado sem centrais, porque se o Bednarek se lesiona, vai ter que meter o Pablo Rosário lá e o Pablo Rosário lá faz um jogo bom e outro jogo em terra. Portanto, depois deixamos isto quase ao Deus da sorte. E se deixarmos o campeonato ao Deus da sorte, às vezes as coisas podem acontecer. Mas se conseguimos arranjar um central que tenha qualidade, que não se importe de ser banco no Porto por 6 meses, banco entre aspas, porque vai ser utilizado jogo sim, jogo não, ou dependendo do cansaço do Bednarek e das lesões do Bednarek. Ou então vai ser muito complicado. Não vejo o Porto a gastar muito dinheiro no central que depois não vai ter tempo, nem vai ser opção. Ou depois o Neuer Pérez tem que ser vendido depois de uma lesão extensa. Normalmente nos clubes não gostam de pegar em jogadores depois de lesões muito extensas. Pá, fica complicado, fica realmente muito complicado. Mas, portanto, amanhã, como vocês sabem, agora à noite tem sempre stream, seja de gaming da FIFA, seja de futebol ao final da tarde, portanto fiquem sempre aí atentos. Juntem-se aí à live, comentem as coisas, partilhem. Se tiverem a gostar deste tipo de conteúdo, genuinamente, deixem o like, partilhem o vídeo com os amigos no Facebook ou nas redes sociais que mais vocês utilizam, e porque isso ajuda-me realmente de facto a perseguir o meu sonho. Em janeiro já vou tirar o curso de analista e scouting do Futebol Clube Porto, estou à espera que isso comece, mas entretanto quero que o conteúdo me dê também algumas certezas, porque vocês sabem que estes vídeos dão imenso trabalho, as pesquisas dão imenso trabalho, é algo que nos toma muito tempo e eu sentindo o vosso suporte, sentindo a vossa ajuda, é sempre muito mais satisfatório para mim e dá-me de certa forma calma a saber que vai estar tudo bem, certo, malta? Um grande abraço, obrigado por vosso apoio e obrigado pelos vossos comentários. Fiquem bem, fui!